Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos acompanhar agora a entrevista com o Zico aí, que acabou de sair. João Guilherme acabou de fazer uma entrevista com o Zico aí. Falaram sobre diversos temas, diversos assuntos, inclusive sobre assuntos do Mengão no Mundial. Vamos acompanhar, mas lembrando de deixar aquele likezão, se inscrever no nosso canal. Seu like, sua inscrição é super importante, que você acompanhe notícias, informações, bastidores ali, treino, coletivas, tudo do Mengão. Então deixa o like. Vamos acompanhar essa grande entrevista aí com o ídolo máximo da nação, Zico. Zico, Zicão, Zicaço, bem-vindo, Zico. E aí eu vou cantar pra você o seguinte, uma música que eu ouvi essa semana que eu achei muito bonita, do Carlinhos Vergueiro. Quando você vai estar numa rua de Quintino, vê uma bola rolando e um menino ali jogando, é impossível não lembrar de Zico. Coisa linda. Alô, Galinho, bem-vindo, Zicão. Porra. Já tem uma função garantida se sair fora aí do futebol, hein? Bom dia, João, bom dia, Dani, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. É sempre bom ver a galera rubro-negra feliz, né, com tudo que vem acontecendo, que o nosso time continue com os pés no chão, continue com essa gana de vencer. Foi uma partida realmente fantástica, do início ao fim, e acredito que isso cada vez mais dá confiança a todo o grupo, e foi uma coisa que me chamou a atenção, né? A unidade da equipe no momento de gols, no momento de virada, todo mundo junto. Eu estive lá na concentração e o ambiente gostoso, um ambiente bom de estar perto, e isso tem um funcionamento bom dentro do campo, independente de quem vai jogar ou não. Então, isso é que o Filipe Luís conseguiu desse grupo que o Flamengo montou, e isso nos dá boas esperanças de o Flamengo chegar bem mais à frente nesse Mundial. É verdade, Zico, você tem toda a razão. E Dani, nós que estamos convivendo, né, com a delegação do Flamengo, com os jogadores, a gente tem essa impressão também, né? O ambiente está muito legal, né? Sim, não, um ambiente muito positivo, a gente conversa com eles e vê de perto como eles estão unidos, né? Acho que o fato do Felipe ser o treinador nesse momento também vai muito nesse sentido, né? É um cara que já era próximo, que já era jogador desse elenco, que entende cada um com um olhar muito profundo, porque quando você tem um chefe, talvez a distância seja maior do que quando você tem um companheiro. Então, exato, ele que vem do lugar de companheiro, ele sabe muito do que cada um precisa, né? E um grupo comprometido, João, pode parecer uma besteira, mas assim, o horário de reapresentação dos jogadores hoje era meio-dia, horário local. Agora aqui são 11 horas e 16 minutos. A gente estava chegando por volta de 10h30 da manhã aqui para fazer a mesa rubro-negra, e o Eric Pulgar estava chegando. Exato. Calmo, tranquilo, deu um oi ali pra gente e cedo. Então eu acho que isso também é compromisso, né? Tudo bem que faz parte da vida, mas podia chegar em cima da hora, podia chegar atrasado, e a gente está vendo um elenco que está a fim de fazer as coisas darem certo. Acho que um pequeno gesto de mostrar isso é você chegar antecipadamente a uma reapresentação. Tem coletiva hoje, 1h da tarde aqui, horário local, né? É verdade. Então, a expectativa é grande para a sequência de campeonato. Sem dúvida, aí terça-feira, 10 da noite, horário de Brasília, em Orlando, né, no Campbell World Stadium, nós teremos Flamengo e Los Angeles FC fechando a fase de grupos. Depois o Flamengo jogará daqui a uma semana, lá em Miami, às oitavas de final. O adversário ainda não está definido, pode ser o Benfica, que é o mais provável, pode ser o Boca Juniors, e tem chance ainda também de ser o Bayern de Munique. Agora, Galinho, sim, eu prefiro o Benfica. Eu prefiro o Benfica. Acho que eu estou junto com você. Eu prefiro o Benfica porque eu acho o seguinte, se for o Boca, que eu acho que nesse momento tem um time inferior ao Benfica, mas entra naquela coisa da rivalidade Brasil-Argentina, clima de Libertadores, e se puder evitar o Bayern de Munique, melhor ainda. Concorda comigo, Galinho? Qual é a sua opinião, Zicão? Ah, cara, quando você está bem preparado, o que vier está bem chegado, não tem problema. Acho que a gente não pode, numa competição como essa, escolher adversário. Você vê, por mais que muita gente falasse que o Boca Juniors não estava bem,
chegou e fez uma grande partida contra o Benfica, abrindo 2-0. Jogo contra o Bayern também fez bem. E agora pega, teoricamente, o mais fraco do grupo e os outros dois vão brigar. Então a possibilidade dele se classificar aumenta, que era a carta fora do baralho nesse grupo. Então eu acho que o que vier, o Flamengo está preparado. Mostrou isso na última partida e acredito que não tem problema, não tem escolha. E uma coisa que a Dani falou aí a respeito do Felipe ter sido um companheiro da boa parte dessa galera, quem sabe não se repete, né? O que aconteceu com o Carpegiani. A mesma coisa com a gente. A gente, além de jogar pelo Flamengo, a gente jogava por ele. E chegamos a campeão do mundo. Então, quem sabe isso não acontece a mesma coisa com o Felipe. Então, eu acho que... aliás, Zico, é legal... isso. Eu falei para ele isso, seguir, João, logo que ele assumiu. Falei nesse sentido. São seus amigos, eles não vão correr só para o Flamengo, eles vão correr para você também. E é o que está acontecendo. Estão provando isso dentro do campo, desde que ele assumiu. Que legal, cara. Agora, Zico, para os mais novos, né, que não acompanharam aquela época, conta pra gente essa história, né, que é interessante, né? O Carpegiani era jogador, né, junto com vocês, um grande jogador, um craque. E ele virou o treinador do Flamengo naquele momento histórico ali da reta final de 1981. Como é que se deu esse processo, Galo? Lembra para quem viveu aquela época e quem não viveu aquilo tudo, saber direitinho. Aqui a nossa Dani Boaventura, por exemplo. Exatamente, porque há semelhanças aí com a história do Felipe, né? É verdade, João. Vou dizer, o Carpegiani, assim que ele parou de jogar, ele se tornou assessor, né, o assistente, melhor dizendo, do Dino Sani. E ele já estava no meio do grupo ali, se acostumando com essa ideia de vir a ser treinador, porque ele sempre já foi um treinador dentro do campo. Ele era a voz do Cláudio Coutinho e tinha as mesmas ideias do Coutinho. Então ele estava de assistente. Aconteceu um problema lá entre o Dino, Adílio e Moser, e aí o Duche achou melhor tirar ele e botou o Carpegiani. E era engraçado que o Carpegiani era da nossa turma, do baralho, né? Da turma do pokerzinho, me engana que eu gosto. Não era para ninguém tirar dinheiro de ninguém, é só passar o tempo de concentração. E aí, primeira coisa que nós falamos para ele, agora, ó, tu tá lá do outro lado, meu camarada. E não vem com essa história de querer botar a gente para dormir cedo, não, porque tu ficava dormindo com a gente aqui e no dia seguinte a gente ia lá e ganhava. Então não é isso que vai fazer. Não vem querer jogar sinuca com a gente, não. Agora tu é o outro. A gente vai correr para você e a gente vai ser comandado por você. Então, fomos bem claros com isso. Eu lembro que teve um jogo que a gente não foi bem. Eu, Júnior, nosso querido Capacete, reuniu todo mundo lá no vestiário e deu-lhe uns gritos. Pô, a gente tem que jogar pelo cara. O cara fez o que fez com a gente aqui. E agora é a hora da gente retornar com isso e tal. E foi o que aconteceu. A gente... Graças a Deus, naquele período, com ele, ganhamos todas as competições. Então, isso é fundamental, esse relacionamento para um grupo entender a importância do cara que estava do teu lado, suando junto contigo, e agora está te comandando. Então, são situações difíceis, né, para que você não pense, acima de tudo, no bem do time. E não na amizade que você formou com esse ou aquele jogador durante anos.
Interessante o depoimento do Zico e você pode perceber que tem muitas semelhanças com a história do Filipe Luís, que assumiu em setembro do ano passado o comando da equipe profissional do Flamengo. E o Filipe, olha, foi um show que ele deu na partida contra o Chelsea, as opções dele. No início muita gente não entendeu, depois a gente percebeu que ele estava certo. E ele falou exatamente na coletiva sobre as escolhas dele para o jogo contra o Chelsea. Veja aqui na mesa rubro-negra. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre acerto, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. É isso aí, Felipe. Seguiu a convicção dele e deu um show, né? Que trabalho do Filipe Luís, que vem sendo excepcional, mas especificamente no jogo contra o Chelsea. As escolhas dele, as peças que ele mexeu, tudo encaixou direitinho, hein, Dani? É muito curioso a gente olhar o trabalho do Filipe, né? E a certeza com que ele faz esses movimentos, assim. Ele é sóbrio, tanto nas derrotas quanto nas vitórias, e eu acho isso muito positivo. Construir alguma coisa maior. E ele fala ali da escolha pelo Léo, o Ortiz não deveria ter saído do time. Mas eu acho que isso se assemelha muito, para fazer um comparativo, com o que ele fez quando o Flamengo jogou contra o Corinthians, que o Bruno Henrique é expulso. Exato. E ele coloca o Fabrício Bruno, né, na época. Como terceiro zagueiro. Como terceiro zagueiro. E todo mundo se espanta. E eu confesso a vocês que, assim, na hora que você vê o Arrascaeta saindo de campo, por mais que ele estivesse apresentando um desgaste, por mais que fosse um jogo intenso, o Arrascaeta talvez seja um jogador que, na minha concepção, vou ouvir você, Zico, lógico, precisa de um pouco mais de espaço para jogar no campo do que ele estava tendo ali, dá um choque. Você fala, cara, tirou o Arrascaeta. Aí vem o Bruno Henrique, que é uma das opções dele para o jogo, e faz o gol e muda a cara da partida. Então, é de entender também o momento do jogador, né? Acho que o Bruno talvez estivesse dizendo para ele ali no treino, no vestiário, que, cara, eu tô pronto. Quando você precisar de mim, eu tô legal. É uma leitura de jogo espetacular. O Wallace também, né? O garoto iluminado, talentoso, entrou em campo e logo depois fez o terceiro gol. Foi um show do Filipe Luís, e aquele dia que as escolhas dele, né? Ele enxergou muito bem o jogo antes e durante e executou o trabalho com perfeição, Galinho. É verdade, e uma frase que ele disse aí na entrevista, pô, eu tô com eles o dia a dia, tô treinando tudo, eu sei quem pode utilizar, não é à toa que ele fica lá com o laptop dele 24 horas por dia analisando o adversário, então ele tem na cabeça um jogo para aquilo. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, as jogadas da bola invertida nas costas dos laterais. Se você vê a quantidade de jogadas que aconteceram, por que saíram os 2 gols? Porque foi atravessando a bola. A primeira do Gerson atravessou lá para o Plata, a segunda do escanteio, que foi um dos poucos que o Luiz Araújo acertou, porque a bola estava indo baixa na frente, ele jogou lá atrás, e o Bruno Henrique com a impulsão dele conseguiu isso, e entrando sempre um pelo outro lado, para finalizar, como aconteceram os 2 primeiros gols. E isso tinha acontecido no primeiro tempo com o Léo Pereira, já atravessar lá da esquerda para o outro lado, porque o Cucurella é baixo, Cucurella lá, sei lá, não sei. Cucurella, ele é baixo, e o outro lateral não tem muita noção dessa marcação. Então eles fechavam demais, abriam um boqueirão lá pelo outro lado. Você lembra que teve uma cabeçada do Gerson no primeiro tempo,
que o cara salvou dentro do gol. Teve o jogo o primeiro gol lá contra o Esperança, que o Varela atravessou a bola para o Luiz Araújo e ele escorou. Então, esse tipo de jogada, os jogadores treinam e estão fazendo quando tem oportunidade. Então, isso mostra o quê? É o trabalho de quem está ali no dia a dia. E ele sabe como estão os jogadores fisicamente, como é que está o time adversário, como é que o adversário pode se comportar. E ele procura usufruir dos pontos fracos do adversário e neutralizar os pontos fortes. Tem horas que não dá. Por exemplo, o Wesley foi um erro, mas ele também deu azar, porque quando ele tirava a bola batia no cara e voltava em cima dele e voltou em cima do cara. E ele estava ali na disputa, estava numa boa cobertura, mas infelizmente a coisa aconteceu favorável para o atacante, que lutou até o final para ganhar aquela disputa. E acho que isso tudo faz com que os jogadores tenham confiança nas escolhas do treinador, porque vê que ele faz aquilo a momento que ele viu que poderia ser melhor para a equipe. E Dani, você pulou fora de quem ia fazer o segundo gol, mas eu não pulei não, e você viu quem fez, né? Foi cravado aí, nosso querido Danilo. Mandou. O Zico é bom ele no pré-jogo, que a gente não precisa nem assistir o jogo, ele gabarita tudo que vai acontecer, segunda vez já, hein? Que beleza, tá dando certo, Galinho, aliás, como sempre deu, né, com você, Flamengo, futebol, coisa linda! E a gente segue aqui com a nossa mesa rubro-negra com... Galerinha, é isso daí então, né? Valeu, obrigadão quem ficou assistindo até aqui. Lembrando que aqui você acompanha tudo que sai do Mengão, você acompanha aqui no nosso canal. Então deixa o likezão, se inscreve no nosso canal. Obrigadão quem ficou assistindo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Urubuzeiro, hein? Valeu!